Enfim, mas eu tenho uma coisa sobre o Tarcísio que está me intrigando muito politicamente, que é a seguinte, porque a gente aqui, quando a gente está falando do Tarcísio, se ele vai se eleger ou não, a gente não está discutindo o mérito do governo dele, tá, gente? Não é sobre isso. A gente até pode, mas aqui a gente está discutindo cenários políticos prováveis, eleitorais e tudo mais. E uma das coisas que fica se martelando na minha cabeça é, vamos supor, né? No cenário hipotético de o Tarcísio ser o candidato da direita, se eleger, em troca, prometer uma anistia para Bolsonaro, e mesmo sem a anistia, tá? Em 2030, Bolsonaro está elegível novamente. Com ou sem anistia do Tarcísio, a inelegibilidade dele, supondo que ele não seja preso, condenado por golpe, ele estaria elegível. Eu não consigo imaginar o Bolsonaro aceitando voltar a ser deputado de baixo clero, né? Não vai acontecer isso. Eu fico pensando como é que o Tarcísio e o Kassab equacionam, e todos esses que pró-anistia equacionam essa anistia e onde colocar o Bolsonaro depois disso. Eu acho que parte do argumento que o Pedro faz com certa recorrência aqui, de que, olha, inclusive tem muita gente na direita que prefere ver o Bolsonaro preso, passa por aí, porque como que vai acontecer se Tarcísio eleito, 1º de janeiro de 2027, Bolsonaro anistiado por decreto, por indulto, por graça, né? O nome correto é graça. Tem dois elementos políticos importantes para esse cenário, que já que você jogou ele lá para 26 e 30, Flávia, o próximo presidente da República irá indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E isso é bastante relevante para o próximo cenário, supondo um cenário onde você acabou de traçar que o presidente eleito seja do campo da extrema-direita, da direita e extrema-direita. E o outro é a eleição para o Senado Federal, que é uma outra estratégia desse campo, né, para inclusive consolidar ali uma maioria. A gente tem a eleição em 2026 para 2 cadeiras do Senado, então existe toda uma organização eleitoral para que pelo menos uma cadeira em cada uma desses estados seja do campo da extrema-direita, o que vai configurar uma maioria no Senado bastante importante para, inclusive, votar a suspensão de membros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem uma somatória aí de fatores para esse cenário que traz aí outros elementos. Eu acho. E aí a gente foi cobrado aqui no chat de falar, poxa, mas vocês estão falando só de 2026, de 2030, lá na frente. A gente, claro, vamos falar do julgamento em si, vamos falar das eleições, tem muita coisa para acontecer. Eu mesma já falei isso aqui hoje. Acontece que os atores políticos, e a gente faz análise política aqui, então a gente tem que enxergar o que os atores políticos estão fazendo. Veja, 95% da população, isso chutando baixo ainda, não está nem pensando em 2026 ainda. As pessoas estão pensando no seu dia a dia, no curto prazo, na sobrevivência, em pagar as contas no fim do mês, em acompanhar o julgamento do Bolsonaro. Eu acho que isso vai ter uma mobilização um pouco maior e tal. Mas os atores políticos não. Os atores políticos já estão se movendo pensando em 2026, sim. Não é à toa que o Lula põe dentro do avião Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, inclusive, é um típico político de centro-direita, talvez, mas de centro mineiro, inclusive, que se movimenta muito mais... não de uma forma estridente, mas se movimenta incessantemente. Ele é um dos que tem um desejo profundo de ocupar uma dessas cadeiras do Supremo. E parte da negociação política dele inteira é se ele vai ser indicado ao Supremo pelo Lula, se o Lula for reeleito, ou se ele vai para o sacrifício da eleição para governador. Porque ele não quer. Ele prefere ser indicado ao Supremo. Só que para ele ajudar
o Lula se eleger, talvez ele precise primeiro pagar o pedágio do governo do estado de Minas. Então, assim, tudo isso está sendo discutido enquanto a gente pode falar assim, tá, mas e hoje? Vocês estão falando de 2026? Não, nós estamos falando de 2026 porque quase todos os movimentos políticos atuais são com vistas a 2026. As mobilizações todas são nesse sentido. Não sei se vocês viram que, eu não lembro agora a fonte, precisaria pegar aqui, se foi CNN, o Globo News, de que determinadas figuras políticas da base aliada do PT já voltou com a hipótese do Flávio Dino como candidato à presidência da República depois da fala dele na primeira turma. Não sei se vocês viram essa notícia. Eu não vi, mas eu não duvido. O Flávio Dino talvez seja um caso bastante interessante a se observar de figuras da política que vão para o judiciário e seguem cacifadas para voltar para a política. Isso não é um movimento tão comum. Muitas vezes a pessoa que sai da política e vai para o judiciário não se cacifa automaticamente a voltar para o mundo político. Não é um movimento tão simples de fazer. A ver, o que você acha, Pedro? Estamos nos antecipando muito falando de 2026 aqui? A gente pegou pesado na futurologia. Epitácio Pessoa foi ministro do Supremo e foi presidente da República. O Dino não estaria depois, né? Sim, ele foi presidente depois de ter passado pelo Supremo. Quer dizer, o Dino não estaria fazendo nada que jamais foi feito na história da República. Gente... Não, mas não é um caminho natural, né? Não é um caminho natural, mas é um caminho... O Supremo sempre teve um pé na política, entende? Não adianta. É o alto comando de um dos três poderes. Embora seja, de fato, o poder mais técnico dos três, vamos lá, no fim das contas, o legislativo é aquele poder que é puramente político, o executivo é um misto de... ser um poder da burocracia do Estado, mas simultaneamente um poder político, e o judiciário seria um poder da burocracia do Estado, essencialmente da burocracia do Estado e não político. É muito bonitinho ali quando você olha no desenho do Montesquieu, mas no mundo prático é claro que tem um componente político, porque tudo quanto é decisão do Supremo tem consequências políticas. E aí não adianta. E quando a gente está falando de 2026, é por uma razão muito simples. 2026, quem for eleito presidente em 2026... consolida de vez o passo do Brasil em retorno à normalidade democrática ou não, ou reverte. É só a gente olhar para os Estados Unidos nesse momento. A eleição do Donald Trump, na sequência do Joe Biden, fez com que o ataque à democracia americana se aprofundasse com muita intensidade. Porque, de certa forma, no primeiro governo muito atabalhoado do Trump, eles aprenderam muito sobre a máquina pública e agora estão botando a coisa em prática. Eu não acho que o Tarcísio seria um Bolsonaro 2, não, tá? Mas eu acho que o Tarcísio, por conta da proximidade que ele tem com o Bolsonaro, é o candidato da direita que oferece mais risco a uma continuada bolsonarização do governo federal. É um cara que certamente chegará à presidência, se ele chegar à presidência, com compromissos com o bolsonarismo. E isso é um problema. De novo, não acho que o Tarcísio vai ser algo como o Donald Trump está sendo ou como o Bolsonaro seria. Mas dos candidatos postos da direita, evidentemente o único que tem reais compromissos com o bolsonarismo. Isso é preocupante, isso é um problema. E a maneira onde eu vejo o maior problema é no fato de que eu não tenho dúvidas de que, se as coisas continuarem como estão, uma das primeiras decisões do Tarcísio no Palácio do Planalto, se bobear ainda no dia da posse, é assinar a graça presidencial para o Bolsonaro e para os generais. E isso vai ser uma oportunidade perdida para o Brasil, histórica, que eu vou lamentar profundamente. A gente finalmente tem a
possibilidade de interromper o ciclo de golpes militares, punindo de fato militar golpista. E a gente pode jogar esse troço fora numa eleição. A gente tem que ser capaz de mudar, se não impedir a posse do Tarcísio, pelo menos mudar as circunstâncias em que ele chega à presidência para fazer com que essa graça tenha um custo político alto demais para ele pagar. Isso posto, aí eu queria voltar para um outro comentário do Marcos Rigon, porque eu acho que não foi claro. O Marcos se vira... Marcos, juro que eu não estou tentando pegar no seu pé, não, estou tentando ser claro. Você se vira e fala: Pedro, senti um pouco de raiva na sua fala e esse é o problema. Muitas análises são feitas com ódio que cegam para o direito. Não defendo o Bolsonaro, defendo o devido processo legal. Marcos, eu sou analista, eu não sou jurista. Muito menos sou ministro do Supremo. Então, me permita ter as emoções que eu tiver, porque eu estou simplesmente fazendo uso da minha liberdade como jornalista, da minha liberdade de expressão como cidadão. É só isso que eu estou fazendo. Isso posto, eu não tenho raiva. O meu sentimento não é de raiva em relação ao Bolsonaro, em relação a esses generais. Eu acho que a palavra... Eu estava aqui lendo, enquanto a Flávia e a Carol estavam comentando, estava pensando qual é a melhor palavra para exprimir o que eu sinto emocionalmente. Porque emoção é forte, tá? Cara, sabe qual é a melhor palavra para como eu me sinto em relação a esses generais? Em relação ao Bolsonaro? É nojo. É asco, entendeu? É uma certa... É uma repulsa, sabe? É uma coisa de... Sabe aquela sensação que você tem perante carne podre? Que o nojo, quando a gente sente determinados cheiros e tudo mais, é um troço que vem de uma condição da evolução natural, que é o seguinte: a gente precisa, quando a gente vê uma coisa que está estragada, uma comida estragada, a gente precisa ter ânsia de vômito, a gente precisa ter repulsa, porque isso é a defesa natural do organismo para você afastar aquilo. Então, quando Ulisses ergue a Constituição e fala que nós temos ódio e nojo da ditadura, é daí que vem a palavra nojo, entendeu? Essa coisa de tirar de nós, a sociedade brasileira, o direito de escolher quem governa e o direito de poder rever a cada 4 anos quem governa, quem faz isso, quem quer tirar de nós essa liberdade, esse direito essencial, é alguém que me dá a mesma repulsa, que me dá comida estragada, que é aquela coisa que me dá ânsia de vômito, porque é o troço que ameaça a minha sobrevivência. Então, eu não sinto ódio, eu sinto nojo. E eu vou seguir sentindo nojo. E desculpa, a tentativa de construir qualquer história que fuja do fato de que houve uma eleição e o Bolsonaro tentou impedir que o presidente eleito pela sociedade chegasse ao governo e pudesse governar, cara, Claro. É isso. Eu só queria falar aqui. Entendeu? Desculpa, deixa eu passar para a Carol e para a Flávia. Democracia. Desculpa, a gente estava... Não tem problema, não tem nenhum problema. A gente estava aqui reagindo ao seu comentário, não concordando e dizendo, só me somando. Eu queria me somar ao seu comentário, Pedro, dizer que é exatamente esse enjoo, essa repulsa, essa condição física de defesa da democracia que não me permite colocar Tarcísio de Freitas no prato da democracia. Para usar a metáfora do enjoo e do alimento.